Vocês já observaram algo neste símbolo que está nas ambulâncias, nos trajes, nos jalecos dos médicos, nas farmácias, na advocacia? Vocês já notaram com cautela qual é este símbolo? Pois este símbolo é um cajado, um bastão, um poste de madeira e uma cobra enrolada sobre este poste. Mas por que será, irmãos, que nas ambulâncias, nos jalecos, na farmácia, na advocacia, por que, irmãos, este símbolo? Qual é o seu significado? Irmãos, vocês estão lembrados da passagem em Números, capítulo 21, versículo 9? Poste de madeira, a escultura de uma cobra de bronze enrolada neste poste. Eu pergunto aos irmãos, nos hospitais, nas farmácias, enfim, aonde está este símbolo? O que ocorre nesses lugares? Curas, milagres, prodígios da ciência medicinal, a sabedoria humana. Não é isso que ocorre? Milagres, curas, sinais e prodígios da ciência humana. Vamos analisar algo, irmãos. Analisem com cautela. Moisés, ele cresceu no Egito. Teve toda a ciência egípcia, ou seja, ele sabia como fazer encantamentos, feitiçaria, curas, através de objetos que os egípcios usavam. Atos, capítulo 7, versículo 20. Nesse tempo nasceu Moisés, que era uma linda criança. Observar, irmãos, Moisés era uma linda criança, diferente do Messias, pois o Messias, ele não tinha nem beleza e nem formosura. Isaías 53, versículo do 2 ao 4. E o Messias, irmãos, o Emanuel, aquele que veio do Pai, Isaías 7,14, Mateus 1,23, o Messias, ele não teve os mesmos costumes de Moisés. Um exemplo é a mulher adúltera, aquela mulher que foi pega em adultério. Os judeus diziam que na lei de Moisés, aquela mulher deveria ser morta por apedrejamento. Porém, o Messias, ele foi contra esta lei de Moisés. Messias disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra nela. Em Mateus capítulo 5, versículo do 33 ao 45, ali, irmãos, se vocês notarem, o Messias, ele desmascarou as leis de Moisés, pois as leis de Moisés diziam uma coisa e o Messias, ele anunciou o oposto. Pois a lei de Moisés dizia: odeie o seu inimigo. Messias disse: eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo. E durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. Atos capítulo 7, versículo 21. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei do Egito, o adotou e criou como seu filho.
versículo 22. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Irmãos, a falsa chave, a chave da ciência humana, sabedoria terrena, e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. A falsa autoridade, irmãos. Moisés recebeu a falsa chave, ciência humana, conhecimento humano, e a falsa autoridade. Pois, irmão, a verdadeira autoridade está com o Messias. Pois o Pai deu toda a autoridade somente para o Messias. Mateus, capítulo 11, versículo 27. Através do que Moisés faria seus prodígios de morte, destruição no Egito? Através de um cajado que virou uma cobra, uma serpente, cajado, poste de madeira, cobra, escultura de uma cobra de bronze, a cobra do deserto. Com isto, Moisés fez seus sinais e prodígios de morte e destruição no Egito. Êxodo capítulo 4, versículo do 2 ao 5. Então o Senhor perguntou: o que é isto que você tem na mão? Um bastão, respondeu Moisés. Deus disse: jogue-o no chão. Ele jogou o bastão no chão e o bastão virou uma cobra. E Moisés fugiu dela. Aí o Senhor ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo. E de novo ela virou um bastão na mão dele. Então o Senhor disse: faça isso para provar aos israelitas que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. Nas Escrituras, irmãos, o Messias disse em João, capítulo 5, versículo 37, também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. Irmãos, da onde que vem este símbolo que está na medicina, este símbolo de um cajado com uma cobra enrolada? Em Números capítulo 21, versículo do 7 ao 9. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Deus, Israel, enviou cobras, serpentes, como castigo, aonde muitos judeus israelitas foram mortos pelas picadas daquelas cobras. Números capítulo 21, versículo do 5 ao 6. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele, Deus, Israel, disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Lembre, irmãos, um dos mandamentos do Pai: não fazeis imagem e escultura para ser adorada. Quem for mordido deverá olhar para ela, e assim ficará curado. Irmãos, o que é isso? Feitiçaria, encantamento. Isso, irmãos, é feitiçaria. Esta cobra na qual Deus Israel falou para Moisés: pegue uma cobra, uma escultura de bronze e pregue num poste de madeira. Todo aquele que olhar para aquela escultura ficará curado. Isso aí, irmãos, é feitiçaria, é encantamento. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Viram, irmãos? Mesma cura que está na medicina. Curas, prodígios, ciência humana. Moisés, a ciência egípcia, a chave
da ciência humana, a falsa autoridade, a falsa chave, encantamento, feitiçaria, a mesma serpente que enganou Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, versículo 1. O cajado de Moisés virou uma serpente. Êxodo capítulo 4, versículo do 2 ao 4. Moisés pregou uma serpente no poste. Números capítulo 21, versículo do 7 ao 9. A antiga serpente é Satanás, o acusador. Apocalipse capítulo 12, versículo do 9 ao 10. O acusador é Moisés. João capítulo 5, versículo 45. Observem algo, irmãos. Este Deus Israel, ele jogou cobras ardentes no meio dos israelitas, pois os israelitas pediram pão e água para Deus. Mas Deus jogou uma punição, um castigo no meio dos israelitas só por causa que eles começaram a pedir pão e água. Deus jogou castigo. Ele jogou cobras ardentes que picaram, mataram muitos israelitas. Agora, irmãos, observem algo. Olha só, irmãos, a diferença entre o Deus Israel e o Pai justo. Mateus capítulo 7, versículo do 9 ao 11. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra, serpente, quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Notaram algo, irmãos? Viram? Então, irmãos, quem era aquele Deus Israel que jogou serpentes quando os israelitas pediram pão e água? Pense, irmãos, pois o Pai, aquele que fez céus e terra, ele dá coisas boas para aqueles que pedem a ele. Mas o Deus Israel, quando os israelitas pediram pão e água, o que aquele Deus fez? O que aquele Deus de Moisés fez com aquelas pessoas? Ele jogou castigo, cobras ardentes para picar e matar muitos israelitas. A medicina, irmãos, ela vem de Moisés. A ciência humana, sabedoria humana. Despertem, irmãos.